O dia se inicia. Com ele, você se ergue e adentra em sua rotina matinal. Embarca em seu trajeto para o trabalho, trocando então um cumprimento cordial com o vizinho. Caminhando pela rua, identifica um rosto conhecido e acena. Um gesto simples que expressa reconhecimento e aceitação. Ao embarcar no ônibus, cede seu lugar a uma senhora de idade. Então, posiciona-se estrategicamente, buscando o ponto de equilíbrio perfeito que mantém a distância social ideal entre os outros passageiros ao seu redor. Nada disso é de fato exigido de você. Não há códigos de conduta explícitos ou guias que delimitam o certo e o errado no cotidiano. No entanto, de alguma maneira, todos nós entendemos essas normas. Nós as seguimos à risca e raramente as questionamos. Nunca conversamos sobre elas. Mas sempre percebemos quando alguém pisa fora da linha. Essas são as regras não faladas da sociedade. Somos sociais por natureza e por isso dependemos uns dos outros para tudo, inclusive, às vezes, para determinar o que é certo e o que é errado. Nos unimos para escolhermos nossos governantes e aceitamos, na maioria das vezes, as leis que são criadas e praticadas. Mas não somos sociais apenas para as grandes decisões. Nosso DNA social se manifesta principalmente nos pequenos detalhes cotidianos. E para esses não há regras explícitas ou exigências constitucionais. Apenas um entendimento comum entre todos nós sobre o que é certo e o que é errado. Como sociedade, adoramos olhar fotos. Nos lembra de um tempo que já foi, nos faz sentir nostálgicos. E quando compartilhamos essas fotos com outras pessoas, oferecemos a elas uma espiada em nossas vidas. Onde estávamos, o quão longe chegamos e todas as coisas pelas quais passamos ao longo do caminho. Antes dos smartphones, costumávamos guardar grandes álbuns de fotos de família em casa para quando um convidado viesse, nos conectássemos compartilhando memórias. Ainda fazemos isso hoje, só que com um toque mais moderno. Mandamos fotos pelo celular, postamos nossas aventuras nas redes sociais e até mesmo entregamos nossos aparelhos para que as pessoas vejam uma foto específica. Sem pedir permissão, elas começam a passar para a esquerda ou para a direita para ver mais fotos, então ficamos irritados ou nos sentimos extremamente invadidos e desrespeitados. Mas por quê? Uma regra não falada acabou de ser quebrada. Se alguém mostra uma foto no telefone, a menos que lhe diga que é permitido fazer isso, não deslize para a esquerda ou para a direita. Ao contrário de nossos álbuns de fotos de família, que são cuidadosamente selecionados para mostrar as fotos com as quais nos sentimos confortáveis que os outros vejam, nossos telefones têm de tudo, desde memes engraçados que queremos compartilhar, até fotos privadas que não deveriam ser vistas por mais ninguém. É por isso que é importante restringir-se às informações que a outra pessoa está disposta a compartilhar. É incrível quando você pensa sobre isso, mas os smartphones são uma invenção muito recente. O primeiro smartphone comercial foi lançado há cerca de 30 anos, mas foi apenas em 2007, com o lançamento do iPhone, que os telefones realmente se tornaram inteligentes pelos padrões modernos. Antes dos telefones serem inventados, sempre tínhamos que visitar uns aos outros sem aviso prévio. Mas, desde que os telefones surgiram, e mais recentemente os smartphones se popularizaram, criamos automaticamente uma regra não falada. Você não vai à casa das pessoas sem enviar uma mensagem ou ligar para avisar. É claro, essa regra pode até não se aplicar a membros da família e amigos próximos, mas se você quiser apenas passar na casa de um colega de trabalho ou de alguém com quem você não tem muita intimidade, deve enviar uma mensagem antes perguntando se é bem-vindo. Afinal de contas, por mais que você acredite que se comunica através de palavras, nos comunicamos com todo o corpo. Como diz o ditado, ações falam muito mais do que palavras. Quando falamos uns com os outros, observamos os gestos das mãos, os movimentos do corpo, a proximidade. Observamos a linguagem corporal. Alguns estudos demonstraram que a comunicação na sua totalidade é composta por 7% de palavras, 38% de tom de voz e 55% de linguagem corporal. Isso mesmo, suas palavras cochicham enquanto seu corpo grita. Por isso, olhar para o nosso interlocutor ajuda a saber exatamente como estamos nos saindo em uma conversa. A pessoa parece interessada, ela parece confusa, ou ela simplesmente parece que quer desaparecer. É por isso que é considerado rude estar grudado no seu smartphone enquanto alguém está falando com você. Mesmo que você esteja escutando com total concentração, as pessoas querem poder olhar nos seus olhos quando estão conversando com você. As pessoas basicamente querem saber como você está olhando para elas, ou simplesmente querem ver seu reflexo nos seus olhos. Mas nesse caso, não é você o problemático. Da mesma forma,
Também é considerado rude deixar os fones de ouvido em seus ouvidos enquanto está conversando com as pessoas. Isso se tornou ainda mais importante desde que os fones de ouvido sem fio se tornaram populares. É fácil deixá-los nos ouvidos, mas chegamos à conclusão de que é muito mais respeitoso tirar os fones de ouvido para que as pessoas não precisem gritar para serem ouvidas. E falando em fones de ouvido, se nós consideramos rude alguém usá-los enquanto conversamos, nós respeitamos e até gostamos quando você os usa no ônibus ou qualquer local público onde muitas pessoas se aglomerem para esperar algo. Não importa o quanto você acha a música incrível, nem todo mundo vai gostar dela. E mesmo que todos gostem, algumas pessoas podem ter tido um dia difícil e apenas querem ficar em silêncio para descansar e organizar seus pensamentos. Devemos dar a elas a oportunidade de fazer isso. Se você quiser ouvir música durante o trajeto, essa é a hora de usar os fones de ouvido. Da mesma forma, não faça ligações pessoais em público, a menos que seja uma emergência. Por mais que essa seja uma regra que varie bastante de acordo com a cidade em que você se encontra, ninguém quer saber como a sua tia-avó cozinhou o melhor pudim do último Natal ou qual colega de trabalho roubou o iogurte de quem na geladeira do escritório. A menos que você viva em uma novela, guarde os dramas para si. Mas existem sim momentos em que a comunicação íntima se torna necessária. Então, se alguém te sussurra algo, o protocolo social exige que você corresponda no mesmo volume, transformando-se assim num cúmplice silencioso dessa pessoa. E muitas vezes essa pessoa que está lhe sussurrando algo pode até estar querendo lhe contar uma mentira, pois, como seres humanos, costumamos contar muitas mentiras. Mentimos para nos sentirmos melhor, mentimos para proteger os sentimentos de outra pessoa, mentimos para impressionar os outros, mentimos para nos encaixar melhor em determinados espaços sociais e às vezes simplesmente não queremos trabalhar na terça-feira. Seja qual for o motivo, a verdade é que mentimos muito, pois, em sua maioria, aceitamos isso como sociedade. No entanto, como regra, há duas pessoas a quem você nunca deve mentir: seu médico e seu advogado. Esses são os mesmos profissionais que, mesmo sabendo que seu amor por chocolate supera qualquer dieta ou que sua definição de beber pouco é bem subjetiva, estão obrigados por lei a manter seus segredos bem guardados. Também há algumas perguntas que simplesmente não fazemos. Normalmente, nunca perguntamos quanto alguém ganha, quanto pesa e nunca perguntamos a idade de uma mulher que aparente ter uma idade na qual essa pergunta poderia ser ofensiva. Se você é próximo o suficiente das pessoas, provavelmente conhecerá todos esses detalhes sem precisar perguntar. E se você não é próximo o suficiente para saber, então você também não é próximo o suficiente para estar fazendo essas perguntas. É importante ressaltar novamente que os seres humanos são animais muito sociais. Isso significa que prosperamos em grupos. Como resultado, aprendemos a ser gentis uns com os outros. Isso cria um senso de camaradagem e nos ajuda a construir e fortalecer nossas comunidades. Então, para facilitar para todos, criamos regras não faladas para nos ajudar a determinar o que é gentil, o que é agradável e o que não é. Se você tinha um compromisso de encontrar alguém e, por algum motivo, precisou cancelar, é sua responsabilidade remarcar. Ao fazer isso, você deixa claro para a outra pessoa que valoriza o seu tempo e está disposto a fazer as coisas direito por não cumprir sua parte no acordo. Se tiver em grupo, comendo uma porção de qualquer coisa, nunca pegue a última porção. Apenas não pegue. Sendo o anfitrião ou sendo a visita, não pegue. A regra não falada serve para todos. Finja não se importar com a última porção do que quer que seja, mesmo que todos saibam que todos estão pensando a mesma coisa. Às vezes, ser gentil é apontar falhas e ajudar a corrigi-las. Ou, às vezes, ser gentil é saber quando não o fazer. Você só deve apontar falhas que possam ser corrigidas em 30 segundos ou menos. Se você está almoçando com seu amigo e ele tem um alface preso nos dentes, diga a ele. Se a camisa de sua namorada saiu da calça na parte de trás, avise-a. Mas coisas como maquiagem ou uma combinação péssima de roupas, não há necessidade de apontar se a pessoa não puder fazer nada imediatamente a respeito. Você só a deixará insegura e autoconsciente. E pior do que deixar alguém autoconsciente de algum problema estético é deixar alguém consciente negativamente de sua presença. E existem dois lugares onde você nunca deve criar confusão ou começar um drama: um casamento e um funeral. Casamentos são realmente especiais e sagrados para a maioria das pessoas e na maioria das culturas ao redor do mundo. Arruinar um casamento não é apenas deselegante, como fortemente reprovado. Não tente roubar o holofote nesses momentos. Não proponha alguém em um casamento, a menos que o casal te convide explicitamente para isso. E claro, não pergunte se você pode.
Não coloque o casal numa situação constrangedora. Lembre-se, esse dia é sobre eles, não sobre você. Em funerais, você deve ter respeito pelos mortos e, claro, pelos vivos. Deixe as pessoas prestarem suas últimas homenagens aos entes queridos falecidos. Você pode encontrar os parentes vivos durante muito tempo depois para cobrar qualquer coisa que eles te devam. Nós aprendemos essas regras com o tempo. Quando crianças, tínhamos mais liberdade para quebrar qualquer uma delas. Não se esperava muito de nós. Talvez tenhamos aprendido a ser gentis com estranhos e respeitosos com os mais velhos, mas geralmente, éramos facilmente perdoados se quebrássemos alguma regra não falada. Na verdade, quanto mais velho ficamos, mais regras são adicionadas às que já temos que seguir. Quando criança, gritar no meio do mercado ou deixar o carrinho no meio do corredor e correr para buscar chocolate pode até ser ignorado. Mas como adulto, você não será perdoado facilmente. E conforme você envelhece, as pessoas também estarão menos dispostas a emprestar suas coisas. Elas compraram suas coisas com seu próprio dinheiro e esperam que você faça o mesmo. Então, como regra não falada, nunca peça emprestado algo mais de 2 vezes. Se você estiver pedindo emprestado pela 3ª vez, claramente precisa de um para você. Essas são algumas das pequenas regras não escritas, mas universais, que nos mantêm junto como sociedade. Se elas fossem colocadas na lei, a vida ficaria chata. Só somos capazes de segui-las de forma mais natural, porque algumas coisas são muito melhores quando não explicitamente combinadas. Ah, e eu quase ia me esquecendo. Seja legal. Seja legal com o porteiro, com o lixeiro, com seu amigo, com o advogado, com seu vizinho. Ninguém gosta de um sabichão arrogante, por mais que ninguém diga nada.